E eu gostaria de convidar a Renata para fazer uma oração, iniciarmos e para que acolhamos a palavra de Deus nessa manhã com humildade. Vou passar o microfone. Vamos lá. Santo Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, porque o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, o único Deus verdadeiro, e o Senhor nos chamou para isso, ó Pai, para vivermos para a Tua glória, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor um dia abriu nossos olhos espirituais. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigada porque a Tua palavra tem nos ensinado, Senhor, e obrigada pelos instrumentos que o Senhor colocou na nossa vida para isso. Te agradecemos pela vida da Kessia, te pedimos que o Senhor derrame graça, dê sabedoria e a conduza em mais esta aula, Senhor. E também trabalhe em nossos corações, nos dê humildade, nos dê sensibilidade à Sua voz, transforma em nós aquilo que precisa ser transformado para sermos mulheres cheias do Teu Espírito Santo, mulheres que Te agradam, mulheres, Senhor, que levam a Tua palavra através da vida, através da palavra pregada também, Senhor. Usa-nos, Senhor, molda-nos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, o tema da nossa aula é a plenitude do Espírito Santo e a vida familiar. Eu quero iniciar com vocês. Tudo certo, Natália? Quero iniciar com vocês. Na verdade, eu acho que é uma provocação aqui com essas perguntas, para refletirmos. Somos crentes, porque a nossa vida familiar é tão difícil. Eu vi algumas expressões aí. Porque a nossa vida familiar é tão cheia de altos e baixos. Acontece com vocês? Porque enquanto estamos na igreja, cultuando ou em outras atividades, nossa vida familiar é tão boa. Mas, ao chegar em casa, reina o caos. Não sei se vocês se identificam. Então, diante dessas perguntas, eu convido a vocês a refletirem, né? E saber se de fato isso acontece com vocês. Voltando ao tema, a plenitude do Espírito e a vida familiar. Precisamos olhar para a nossa vida, refletirmos como é o nosso dia a dia, o nosso dia ordinário, não somente aos domingos que estamos aqui, que é o dia do Senhor. Todas, acredito, sim, que guiadas pelo Espírito, vêm até a casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão. Então, e o nosso dia ordinário? De segunda a sábado. Como nós vivemos? E como queremos viver? Qual é o desejo do nosso coração? Estamos falando com crentes. Qual é o desejo do seu coração? O que está no teu íntimo para relacionar com a sua família, relacionar com os irmãos, relacionar no local de trabalho? O que você espera? Então, essa é a nossa reflexão para essa manhã. Eu inicio aqui com uma frase de Charles Spurgeon. Quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Será que o nosso lar
Está sendo governado pela palavra de Deus? Bom, de acordo com o comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele cita um poeta, William Cowper. Eu fui fazer uma leitura referente ao capítulo 5 de Efésios, que nós iremos estudar essa manhã, desse comentarista. E me chamou bastante atenção essa frase desse poeta. O poeta William Cowper chamou o lar de um único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda. Mas muitos lares parecem mais um posto avançado do inferno, não um pedaço do céu. É assustador, não é? E olhar para o nosso lar. Eu me enquadro lá no pensamento de Spurgeon ou nessa citação desse poeta? Bom, o problema é que muitos lares cristãos, não são governados pela palavra de Deus. Essa é uma realidade. Muitos casamentos acabam na justiça, inclusive de famílias cristãs. E ninguém sabe porque tantos homens e mulheres vivem emocionalmente divorciados, mesmo morando na mesma casa. E qual a razão pela qual deixamos de guardar os votos que nós fazemos no casamento? Eu creio que é a dureza do nosso coração. É a nossa infidelidade. Nós somos crentes. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E nós devemos obedecer às leis de Deus. E isso não é só aos domingos. É no nosso dia ordinário. E nós temos aqui que olhar para nós. A nossa classe está dividida para refletirmos juntas o nosso papel da mulher, né? Semana passada, Michele falou com vocês, na semana anterior, também aqui trabalhamos o papel da mulher no lar cristão, né? Como mãe, como esposa. Então, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E nós estamos sendo fiéis? Ou estamos negligenciando a palavra de Deus, a ordem de Deus para nós? Eu convido vocês a refletirem. Como eu mencionei, o nosso dia ordinário não pode ser diferente do nosso domingo, o dia santo, separado para o Senhor. Vamos olhar para a nossa vida no lar, que aqui a vida da família cristã. Muito bem. O texto de Efésios 5, podem abrir, por favor, a Bíblia de vocês, capítulo 5, do versículo 18 a 21. Esse texto nos oferece a resposta divina para essas perguntas. Nós estamos diante de um texto mais conhecido e mais expostos para tratar sobre a vida familiar. Abriram? Podemos ler? Todas? Juntas, por favor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos aqui essa preciosa e magnífica exortação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Essa exortação já inicia com enchei-vos do Espírito. Vocês devem lembrar que esse texto eu trabalhei com vocês também na outra aula para enfatizarmos, né? E baseado nisso, como a mulher deve se sujeitar ao marido, onde nós trabalhamos o papel da mulher no lar cristão. E esse texto, Paulo inicia com essa exortação: enchei-vos do Espírito. Eu acredito, assim, que isso deve nos chacoalhar nessa manhã. E o que é encher do Espírito? Mencionei um pouquinho na outra aula, mas hoje nós iremos aprofundar. Bom, então a solução para essas respostas que eu iniciei com vocês, porque a nossa vida familiar é difícil, porque é tão cheia de altos e baixos, porque em casa, às vezes, reina o caos. Porque não basta ter o Espírito, é necessário estarmos cheia do Espírito Santo de Deus. Por que essa afirmação? Quando Deus nos converte, todos nós sabemos, passamos a ser habitadas pelo Espírito Santo. Certo? Concordam? Então nós somos habitadas pelo Espírito Santo. É diferente do que nós podemos fazer para estarmos cheia do Espírito. No nosso dia a dia, o que eu faço, Senhor, para estar cheia do Teu Espírito? Iniciando essa manhã. Então eu vou falar com vocês o que é ficar cheia do Espírito. Aqui eu trago uma resposta, em primeiro lugar, que é ficar totalmente dominado por sua influência. Logo, as suas obras revelam que você está cheio do Espírito Santo, porque são boas obras. Nós temos que ter isso em mente. Vamos olhar para a nossa vida familiar, desde o amanhecer. Como eu trato meu marido, como eu trato meus filhos. E depois, quando saio de casa, no trânsito, no local de trabalho, com pessoas que eu não conheço. Será que as pessoas evidenciam isso nas nossas atitudes? Na nossa fala? No nosso agir? Será que nesse dia eu sou uma testemunha de Cristo? Como eu estou agindo? O que eu quero enfatizar é que não significa que os crentes possuem apenas parte da pessoa do Espírito Santo. Deus nos habilita com o Espírito Santo. Eu vou fazer uma analogia aqui com uma caixa de ferramenta, para ver se vocês entendem um pouquinho. A caixa, normalmente os maridos é quem tem caixa de ferramentas, né? Mas eu sei que muitas mulheres sabem utilizar as ferramentas. Mas fazendo essa analogia com o Espírito Santo, eu sou habitada. O Espírito Santo habita em mim. E com isso, o que compete a mim? Fazer. De cada dom que Deus nos dá, como que eu posso exercitar e me capacitar para isso? Então, nós temos as ferramentas que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. E as obras nós temos que nos capacitar para fazer, utilizar as ferramentas que Deus nos dá. E quais são elas? Devemos abrir a palavra de Deus diariamente para reconhecer, ler, memorizar e colocar em prática em nossa vida. Essa é a caixa de ferramenta para nós.
E nós somos capacitadas. Deus nos capacita. Muito bem. Então a solução está no Espírito Santo, conforme nós lemos em Efésios. Paulo, o apóstolo Paulo, inicia o texto com essa exortação: enchei-vos do Espírito, para que nós tenhamos harmonia em nosso lar. Somente pelo poder do Espírito podemos andar em harmonia com nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos na igreja, no local de trabalho, no trânsito e tudo mais. A unidade do povo de Deus, descrita pelo apóstolo Paulo, deve ser praticada na nossa vida diária, para podermos desfrutar dessa harmonia. Eu acredito que todo mundo deseja isso, não deseja? Viver em paz desde o amanhecer. Um filho que demora a levantar, um filho que você olha assim, meu Deus, está na marcha lenta, está na meia fase, e aí você já vai perdendo esse equilíbrio, começa a gritar. Não é assim? Eu acredito que sim. Mas e como não agir assim? A não perder esse equilíbrio, seja com o filho, seja com o marido, desde o amanhecer. É buscar a estarmos cheias do Espírito, para que tenhamos essa harmonia. Gente, é uma bênção de Deus quando o dia termina e fala: olha como foi o meu dia, eu não precisei gritar, né, Renata? A Renata esses dias falou: nossa, nem parece que você grita, que é assim em casa. Às vezes, nós gritamos. E eu não sei se com vocês acontece o arrependimento depois. A tristeza que dá no nosso coração de ter perdido esse equilíbrio. E por que perde? Porque nós não estamos cheias do Espírito. E Deus não requer isso de nós. Ele não quer isso. Todas nós sabemos disso. Devemos sim exortar, disciplinar nossos filhos com amor, não com gritarias, não com xingamentos. Muito bem. Então, eu vou voltar no slide. Vocês estão fazendo anotações, né? Vou voltar no slide anterior. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Portanto, é habitada pelo Espírito de Deus. A obra é completa em nossa vida. Deus é perfeito. Ele não faz nada incompleto. Então, a partir da nossa conversão, passamos a ser habitados pelo Espírito. Essa obra está completa em nós, da parte de Deus para nós. Mas nós estamos num processo de santificação. Concordo? Compete a nós, no nosso dia ordinário. O que nós estamos fazendo no nosso dia ordinário? Para cooperar com o Espírito Santo de Deus para essas boas obras. Bom, enchei-vos do Espírito é a ordem de Deus para nós, e Ele espera que obedeçamos. Trata-se de um imperativo, uma ordem dada a todos os cristãos, não para alguns. É uma ordem dada a todas nós, aos nossos maridos, aos nossos filhos. O apóstolo Paulo, ele escreve que a plenitude do Espírito também é necessária no nosso lar, para que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Já imaginaram? Um pedacinho do céu aqui na terra? Todas nós desejamos isso. Viver em harmonia. Mas, então, como ficar cheia do Espírito? Nós temos nos versículos 19, 20 e 21 o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Éfeso.
e o que a palavra de Deus nos ensina hoje, nesse domingo. Como ficar cheia do Espírito? Nós temos, no versículo 19, louvando a Deus. Como obra do Espírito na nossa vida, o que nós vamos ter? Um coração cheio de alegria. Todos os dias. Como eu faço para louvar a Deus? Vou falar nos próximos slides. Mas como resultado dessa obra, dessa boa obra, teremos um coração alegre. No versículo 20, vocês podem acompanhar, o apóstolo Paulo traz agradecendo a Deus. A obra do Espírito na nossa vida, nós teremos um coração grato. Nossos maridos, nossos filhos também. No versículo 21, que trabalhamos na outra semana, sujeitando-nos a quem Deus determinou. Então, é um coração submisso. Em primeiro lugar, a ordem de Deus para nós. Nos sujeitarmos. E Deus aqui, através do apóstolo Paulo e pelo Espírito Santo, da sua palavra revelada a nós, Ele nos traz a sujeição ao nosso marido, dos filhos para os pais, dos servos para os senhores. É o que trabalha esse capítulo 5 até o início do capítulo 6. Tudo bem até aqui? Estão refletindo bastante? Espero que sim. Bom, louvando a Deus e para termos um coração cheio de alegria. A alegria é o fruto do Espírito Santo. Portanto, a alegria cristã é uma experiência profunda de suficiência e segurança. E apesar das circunstâncias que nós vivemos. Esses dias eu ouvi na palestra do reverendo Weber que nós cristãos não podemos jamais deixar que as circunstâncias determinem o nosso relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? Nossos dias, eu acredito que de todas, são cheios. Nós temos várias atividades para fazer no nosso dia. As que trabalham no lar, as que trabalham fora, todas nós trabalhamos. E lembrando do exemplo de Marta e Maria, o nosso trabalho está em primeiro lugar, antes da nossa devoção a Deus. Eu quero dizer com isso que as circunstâncias do nosso dia a dia não podem determinar o nosso relacionamento com Deus. Então eu convido a vocês, em primeiro lugar, ao acordar, tenha o seu tempo de oração com Deus. É o momento onde Deus permite que nós colocamos a eles as nossas necessidades do dia, as aflições que nós temos, para aquele dia, algo específico que tenha, colocar nas mãos de Deus. Deus requer esse nosso relacionamento com Ele. Eu acredito que seja muito difícil deixar isso para o final do dia. Não sei como é a rotina de vocês, mas como começar o nosso dia sem relacionarmos com Deus? Eu já agi muito tempo assim. E eu olho para trás e falei, meu Deus, me perdoe. Me perdoe, porque quantos dias da minha vida eu amanheci sem lembrar de Ti. E nós, como cristãos, eu acredito que o caminho está errado. Então, nós devemos iniciar com esse relacionamento com Deus. Ore, coloque esse dia que Deus lhe deu para viver nas mãos dEle. Confie plenamente na soberania de Deus para a sua vida. Nós somos habitadas pelo Espírito. Deus nos permite falar com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que começar o dia sem falar com o nosso Deus por intermédio de Jesus? E o que esperar desse dia onde eu já comecei esquecendo do nosso Criador, gente? Vai ser um dia que nós iremos viver em harmonia?
Eu acredito que não. A probabilidade é bem pequena. O segundo ponto, agradecendo a Deus, a obra do Espírito, como resultado disso, é ter um coração grato. De que maneira um coração agradecido promove a harmonia no lar? Nós cobramos muito dos filhos. Nossa, filho, o que você está falando assim expressa uma completa ingratidão ao Senhor. Ontem eu passei isso com o meu filho mais novo. Gente, ele estava tão triste, porque não tinha energia em casa, porque não deu certo de brincar com o Felipe ontem, que estão ali tão juntos, né? Desde quando se conheceram aqui na igreja, que ele foi chorar. Eu peguei a criança no quarto chorando. E eu falei, meu Deus, filho. Aí ele culpou o irmão. Ele culpou o irmão. É o Caio que está me provocando, mãe. É ele que vem atrás de mim, mãe. Eu falei, aí fechei a porta do quarto. Sentei e perguntei a ele. Eu falei, por que você acha que é teu irmão que está te provocando? Vamos olhar para o seu coração? Seu coração está sendo ingrato. Você não agradeceu a Deus pelo dia que Ele lhe deu. Mesmo que nós não temos energia para você ligar a internet. Mesmo que não deu certo ir brincar com um amigo. Nós cobramos isso dos filhos, não cobramos? E nós? E nós? Nós temos um coração grato também para conduzir a nossa vida familiar, mesmo diante das circunstâncias, que seja um marido doente, né, Michele? Um filho doente, ou nós mesmos, que não estamos com uma saúde boa. Pare para pensar nessas coisas. O apóstolo Paulo diz, e isso é uma ordem, sejamos gratos por tudo. Por tudo que Deus faz. E ser grato por tudo é você lembrar da soberania de Deus na sua vida, na nossa vida. Não podemos esquecer isso em nenhum momento. E é engraçado, né? Que uma coisa complementa a outra. Né? Ele começa falando que nós devemos começar louvando a Deus com salmos e hinos. Quando a gente não começa o nosso dia na presença de Deus, dificilmente nós vamos agradecer durante o dia pelas coisas que acontecem. Vai ser muito difícil. Geralmente nós vamos reclamar. Então, por isso que ele fala, comece o dia com alegria. Agradeça. Comece o dia colocando a sua vida diante de Deus, olhando para Deus. Porque depois, quando as coisas forem acontecendo, você consegue ser grato. Agora, se você não começa o seu dia na presença do Senhor, a primeira coisa que você vai fazer é reclamar. É reclamar do sol, é reclamar da chuva, não é? É reclamar do frio, é reclamar do calor, é reclamar do marido que não acordou muito bem e precisa da sua palavra. Para ele sair também bem de casa para trabalhar. A gente já começa gritando. Começa gritando com os filhos. Então nós devemos nos encher e nos preparar. Eu estou falando, gente, do dia ordinário, não aos domingos. Quando estamos aqui na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, tudo vai bem, não vai? Sentimos isso. Mas aqui é para o nosso dia a dia. Bom, e o próximo ponto do versículo 21 é a submissão. Eu serei submissa? A quê? Em primeiro lugar, ao nosso Senhor, a ordem que Ele nos dá. E para vivermos em harmonia, precisamos nos sujeitarmos uns aos outros. O exemplo de esposas para o marido, filhos para com os pais, servos com os seus senhores. Vamos levar isso para o nosso local de trabalho, gente. Essa vida não pode ser separada. Eu não gosto muito desse termo, vida secular. Para o cristão, é uma única vida.
Nós não temos vida separada. No nosso lar, isso tem que representar o que é lá fora. Nós somos testemunhas. A minha vida, a sua vida, tem que evidenciar, sim, os frutos do Espírito. Tem que sair da nossa boca. Eu sempre falo assim, do que vale uma testemunha calada? Nada. E se Deus me chamou para si, eu tenho certeza que eu sou filha de Deus, que o Espírito habita em mim, porque eu serei uma testemunha calada. Então, não só no ambiente familiar, como fora também. Olhe para vocês, reflitam o que vocês estão fazendo, como vocês estão agindo. As pessoas estão evidenciando em vocês fruto do Espírito? Bom, o apóstolo Paulo, ele utiliza no versículo 18, ele faz uma analogia com a embriaguez. Vocês já pararam para pensar nesse termo? Por que ele faz essa analogia com embriaguez? É um pouco estranho? Ou não? Para vocês? É estranho ou não é estranho? É estranho? Porque ele traz essa analogia de não vos embriagueis com vinho. Certo? Vamos voltar ao texto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz essa analogia porque a embriaguez ilustra o quê? Alegria. Normalmente as pessoas, não sei se vocês já conviveram com pessoas que bebem, fazem uso do álcool. Acredito que a maioria já devam ter vivenciado. Então, a ação do álcool no nosso organismo traz muitos malefícios. Mas muitas pessoas buscam o uso do álcool para se alegrarem, né? Para ter coragem de fazer algumas coisas, não é assim? Então, ele usa essa analogia da embriaguez porque ela ilustra a alegria. Mas ao transpor essa imagem para o cristão cheio do Espírito, vemos que Deus controla a sua vida. Diferente da embriaguez com vinho, que está sobre o efeito do álcool, nós temos a ação do Espírito na nossa vida. O cristão experimenta a alegria profunda e não tem medo de se expressar para a glória de Deus. É diferente. Mas é muito interessante essa analogia que o apóstolo Paulo traz para exortar os irmãos da igreja de Éfeso. Ele usa o termo da embriaguez, e que é para deixar de fazer. Deixar as práticas que o povo realizava. Eles tinham a adoração dos deuses, né? Os deuses do vinho. Era uma prática muito realizada com os crentes de Éfeso. Por isso ele utiliza essa analogia. Quando a gente ingere a bebida alcoólica, a gente está buscando a própria vontade. Você toma a decisão de beber. Não é assim? Ninguém está abrindo a tua boca para beber e colocar a bebida alcoólica. Você toma essa decisão de beber porque você quer as ações que o álcool faz no teu corpo. Então, essa é a analogia que o apóstolo faz com o povo de Éfeso. Então, é uma ação, é uma decisão que a pessoa toma. E ele está exortando o povo, como a palavra de Deus também nos exorta essa manhã. O que nós fazemos para buscar a nossa alegria, a nossa harmonia na convivência com a família, na convivência com os irmãos da igreja, na convivência com as pessoas do nosso trabalho? Nós queremos estar sob o domínio do Espírito em nossa vida, não é assim? E não sob o efeito do álcool. Muito bem. Então, o que deve dominar a nossa vida? A resposta está? O que deve dominar a nossa vida? Pode responder.
O Espírito Santo? Alguém tem dúvida? Com a exortação da palavra de Deus para a nossa manhã hoje? Sendo assim, essa analogia eu achei fantástica. Por isso, o apóstolo Paulo alerta, e para nós também hoje, nessa manhã, a partir de agora, vamos deixar os velhos hábitos. Não sei como é a tua vida, mas vamos olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa vida familiar e reconhecer os hábitos ruins que nós temos. Então vamos despojar do velho homem, que Deus nos chamou para si. Deus nos deu o teu Espírito para habitar em nós. Devemos deixar o que foi a velha Kessia, a antiga Michele, a cada uma de vocês. Pare, dedique ao Senhor um tempo de oração e peça a Ele para trabalhar isso no seu coração. Você enxergar. Deus sabe dos nossos pecados, mas Ele requer de nós que reconheçamos os nossos pecados. Vamos deixar as velhas práticas para praticarmos as boas obras, pois somos habitadas pelo Espírito. Queremos viver a plenitude do Espírito. E para isso nós devemos deixar a antiga Kessia, a antiga Tati, a antiga Viviane. É o que o apóstolo Paulo nos convida a fazer quando ele faz essa analogia. Muito bem. Aqui eu coloquei uma tabela com cada uma das obras do Espírito, que seja, vou iniciar com a alegria, e uma comparação do velho homem para o novo homem. Uma comparação do ébrio que está cheio de vinho para nós cristãos, que estamos e queremos estar cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto do versículo 19, que é louvando a Deus. Uma comparação de uma pessoa que não é habitada, que não está cheia do Espírito. Ela canta extravagadamente. Gente, olhe como uma pessoa que não tem Espírito. As músicas que essa pessoa canta é para exaltar a si mesma, não é? E nós vamos cantar com consciência, buscar letras, palavras que edificam. Gente, eu não sei vocês, mas o dia que nós estamos em casa e vamos limpar a casa, não sei, vocês colocam um louvor? Não colocam? Gente, no dia que eu não coloco, eu não sei, meus filhos saem do quarto. Mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento o barulho desse respirador. E começa uma reclamação. E aí você começa a ficar mal. Falou, meu Deus, eu estou limpando a casa para ter um ambiente tão bom. Mas já os filhos estão reclamando do barulho. Não é assim? E o louvor, gente, nos enche a nossa mente. O louvor vem como forma até de oração. Por isso nós temos que cuidar com essas palavras, com os nossos cânticos, com o que nós estamos enchendo a cabeça. Cuidem. No outro ponto, como a pessoa ébria, ela canta para dar vazão à sua própria carne. Nós cantamos para promover a glória de Deus. No outro ponto, o ébrio canta depravadamente, despreza as virtudes, supervaloriza a carnalidade. É assustador essas músicas que a gente escuta aí fora, não é? É inevitável não ouvir. Por mais que nós não, liga, não sei se vocês têm a Alexa, eu só falo, Alexa, toca tal música, é mais fácil porque está indo no celular buscar, porque é mais rápido. Mas, às vezes, num trânsito, para um carro do seu lado, que está com aquele, como fala? Pancadão. Né? É uma coisa, gente, pelo amor de Deus. E ouvir essas coisas, jamais iremos glorificar a Deus, jamais seremos edificadas. O carro balança, dona Cida.
Balança mesmo. Sim, é assustador. Então isso nós reconhecemos que é uma pessoa ébria, né? Bom, e que um ébrio faz? Ele busca um bar, né? É o lugar onde amigos se encontram para louvar a carne. E nós cristãos, o que nós fazemos? Em primeiro lugar, a igreja é onde se encontram para louvar a Deus. Por isso que aos domingos a gente vem, estamos aqui em comunhão, cantamos hinos, louvamos a Deus pelos hinos, cânticos, em forma de oração. Nós nos enchemos do Espírito. E isso não pode ser só aos domingos, minhas queridas irmãs. Levamos isso para o nosso dia ordinário. Outro ponto, que as músicas do Zébrio revelam seus méritos pessoais. Já os nossos cânticos espirituais revelam a nossa miséria e a nossa dependência de Deus. Temos uma exortação aí também. Continuando aqui no versículo 19, louvando a Deus, para termos como obra do Espírito a alegria em nosso coração, devemos ter cuidado com essas músicas. Tipo os pancadões. Que isso vão destruir, gente, as virtudes. Músicas que destroem o valor da família. Tomem cuidado com o que os filhos de vocês ouvem. Ano passado teve aquela cantora que foi um frenesi aqui do show, Taylor, tá? Essa mesmo, Soninha. E uma amiga minha, a filha queria muito ir nesse show, né, tal. E ela sabia que a filha ouvia essa cantora. E um dia ela entrou no YouTube para saber a tradução de uma música que a filha tanto ouvia. Isso foi um relato dela no passado. E era completamente depressiva e estimulava ao suicídio. Então é uma música em inglês, mas tome cuidado, acompanhe o que os seus filhos estão ouvindo. Isso não edifica. E olha o que o filho de vocês estão preenchendo a mente. Kécia, querer controlar demais o filho? Sim, nós devemos sim. É nosso dever e a nossa obrigação. Eu não posso permitir que meu filho ouça esse tipo de música que não edifique, que não glorifique a Deus. É assustador. É uma música em inglês, mas ela tem letra, ela tem sentido, ela tem propósito. Então nós não podemos ouvir isso. E isso não nos leva à alegria. Leva, sim, um coração triste, angustiado. E uma criança em fase de desenvolvimento e a sua maturidade está preenchendo a mente com isso? É dever, sim, irmãs. O nosso dever de proibir e de saber o que eles estão ouvindo. Meu Deus. O coração grato, como virtude, como obra do Espírito na nossa vida. O ébrio, ele expressa insatisfação. Nós, que buscamos estar cheias do Espírito, vai expressar o quê? Gratidão. Meu Deus, desde o amanhecer, por mais que seja aquele dia cinza, hoje o sol abriu um pouquinho para nós. Agradeça o dia que o Senhor lhe dá para viver. Tenha esse coração grato, gente, desde o abrir os olhos. Você está respirando. Deus permitiu isso. É o dia que o Senhor lhe dá para viver. Amanheça com esse coração grato. O segundo ponto do ébrio, ele desvaloriza os outros com palavras torpes, com xingamentos. Nada que edifica a pessoa. Meu Deus. Às vezes a gente escuta isso até de uma pessoa da família, que já lhe manda uma mensagem no WhatsApp. Fala, meu Deus, vai acabar com o meu dia? Quem não tem o Espírito faz isso. Mas nós não. Nós valorizamos os familiares com palavras de vida.
Por mais que você não ligue para sua mãe, passe uma mensagem para o seu irmão, para a sua irmã. Eu não sei vocês, se toda a família é cristã, mas eu não, infelizmente, mas eu oro todos os dias pela conversão dos meus pais, dos meus irmãos. E qual é a palavra que eu digo para eles, por mais que não seja uma ligação, mas uma mensagem? Pense nisso, irmãos. Irmãs, porque o Guilherme está ali. Bom, do ébrio desfere palavras rudes, sem reflexão. E nós, cheia do Espírito, profere palavras de cortesia e reconhecimento. Eu não sei vocês, às vezes vocês chegam para um atendimento numa loja, Deus Pai, às vezes uma pessoa tá assim tão endurecida que já olha de cara feia e você quer ali só ver um produto, se vai comprar ou se não vai comprar, e a pessoa lhe atende tão mal. Mas vocês já tiveram a experiência de falar com essa pessoa, olhar para ela e falar da palavra de Deus, e essa pessoa muda o semblante e passa a te tratar diferente? Eu já tive essa experiência, gente. Eu já tive essa experiência. Então, com pessoas que nós não conhecemos, as palavras que nós devemos dizer a elas. Outro ponto, o ébrio bajula para conseguir mais vinho e se banquetear. Nós cristãos somos contentes com a singeleza de uma refeição modesta. Teve um dia que eu fiz só macarrão sem carne para o marido, que foi muito rápido. E aí ele, meu bem, não tem proteína? Aí eu falei, meu bem, se alegre com o macarrão. Mas foi sério mesmo, porque ele e o meu mais novo tem que comer carne todo dia. Mas nesse dia, gente, não deu para fazer a carne. Foi um macarrãozinho só com molho, sabe? Então, veio à memória que é a situação. Então, nós devemos, sim, se contentar com isso. Por mais que não seja um banquete, que hoje eu posso oferecer ali para minha família. Outro ponto. O ébrio precisa de estimulante para vencer a timidez e conversar. Nós, cristãos, temos a palavra de verdade e vida. Profere-as com segurança. Aqui. Abra a Bíblia todos os dias. Não deixe para o finalzinho do dia onde você está esgotada, porque você não vai ter a dedicação que Deus espera. Se encha da palavra de Deus desde o amanhecer. Porque seu dia vai acabar e você não vai ter o melhor para dar a Deus. Não vai ter. Você vai estar esgotada do dia que é natural do nosso corpo. O nosso corpo sofre as influências do pecado. Não espera dar o seu melhor para Deus com as últimas energias que você tem. Vou avançar. O terceiro ponto, que é a submissão. Ter um coração submisso, sujeito à vontade de Deus para a nossa vida. O ébrio, aqui eu vou trazer do que o apóstolo Paulo menciona para os irmãos da igreja de Éfeso e o nosso dia a dia. Em relação aos ébrios, as esposas, o que elas fazem normalmente? Insultam publicamente seus maridos. A esposa cheia do Espírito submete voluntariamente aos seus maridos. Cuidado, gente. Cuidado com o que você fala para o seu marido. Cuidado com o que você fala do seu marido para a irmãzinha do lado. Nesse dia você não tem nada de bom para falar dele? Aconteceu alguma coisa? O coração está entristecido, mas não fale mal do seu marido. A amiga não precisa saber, a irmã não precisa. São coisas pessoais que você tem que tratar com ele, em oração. Jamais permita que saia da tua boca palavras que vão denegrir a imagem do seu marido. Eu sei que isso é muito forte. É muito forte. Mas faça esse exercício. É obra do Espírito na vida de cada uma de nós. Tá? Bom, maridos que agridem fisicamente suas esposas e o marido cheio do Espírito ama sacrificialmente suas esposas. É a ordem de Deus para eles também.
Filhos que desrespeitam a autoridade dos pais, a autoridade fora. Eu sei que várias irmãs trabalham em colégios aqui, nos deparamos e vivenciamos com crianças, adolescentes, jovens que não respeitam a autoridade alguma. Filhos crentes cheios do Espírito obedecem aos pais, conscientes do quanto este ato é justo. Os ébrios, pais disciplinam seus filhos com agressão física e verbal. Pais cheios do Espírito disciplinam seus filhos com amor. Não vamos começar a disciplina com nossos filhos com gritaria. É difícil, né, Renata? Mas aí já está começando mal. E se começarem você levar uma chacoalhada que a gente tem, porque nós somos habitados pelo Espírito, peça perdão, chame teu filho e ore com ele. Às vezes, até o nosso coração está aflito. Meu Deus, como eu vou lidar com meu filho, com essa desobediência, nesse momento? Eu costumo fazer isso, orar antes de falar com ele, antes de chamar para conversar. Muito bem. Servos trazem prejuízo ao local de trabalho por serem pouco produtivos. Já nós, cheios do Espírito, os servos obedecem seus senhores honrosamente. Senhores cometem injustiça contra seus funcionários. Senhores dão o que é justo aos seus servos. É bem claro, não é? Essa comparação que o apóstolo Paulo faz relacionado a uma pessoa cheia da embriaguez por vinho, por álcool, e nós, cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos viver essa plenitude. Acredito que todas tenham esse desejo no coração. Então, nós vemos nessas tabelas que os cristãos cheios do Espírito agem e vivem em harmonia. É um cenário fantástico, não é? Isso tudo é fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Encher-se do Espírito é colocar-se sobre o domínio da terceira pessoa da Trindade. É colocar-se sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E isso é uma bênção. É uma bênção em nossa vida. Viver em harmonia. Que paz. E nós devemos viver isso todos os dias. Não devido às circunstâncias. Não podemos deixar as circunstâncias determinarem o nosso dia, determinar o nosso relacionamento com Deus, determinar o nosso relacionamento com o marido, com os filhos. Eu vou trazer uma questão que ele fala: não vos embriagueis com o espírito no qual há dissolução. Essa dissolução, gente, que o apóstolo Paulo traz é a perdição, tá? Talvez não comentei anteriormente, mas isso é a perdição. Nós vemos que nos vícios e ídolos há morte e condenação. Mas no governo do Espírito há bênção e a vida eterna. Busquemos a devoção diária e Deus nos encherá com o Espírito Santo. Façamos a nossa parte. No final aqui, eu coloco algumas aplicações para vocês do que nós devemos fazer. Tá? Bem rapidinho para não atrasar, mas vocês podem anotar. Eu coloquei 3 aplicações para nós. Para nós, porque eu me incluo também, gente. Não pense assim que vir e falar da palavra de Deus. Eu vejo como privilégio que Deus me deu, e pelo convite do pastor André, com a Michele, de vir aqui falar com vocês da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele trata o meu coração. E eu louvo a Deus por isso. O tanto que Deus tem feito
no meu coração, trabalhado no meu coração e fazendo reconhecer cada dia mais quem eu sou, pequenina que eu sou, falha como sou. Então, eu convido vocês a reconhecer a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda, não superficial. Não assim, fazer aquela oração rapidinha, sem abrir o texto, sem ser enchida com a palavra de Deus. Se aprofunde, se dedique tempo ao seu relacionamento com Deus na sua vida ordinária. Não deixe para o último segundo do seu dia. Deus não merece isso de nós. Reconhecer a sua extrema necessidade é reconhecer que a maior causa das atitudes erradas que temos com a nossa família é falta do fruto do Espírito em nós. Não culpe as pessoas, não culpe a irmã, não culpe o marido, não culpe seus filhos, não culpe as circunstâncias. Olhe para você, o seu pecado, a dureza do seu coração. A segunda aplicação, ore pela plenitude do Espírito em sua vida. Nós podemos pedir isso a Deus, que Ele nos capacita por meio do Espírito Santo. Ó Deus, dai-me a plenitude do Teu Espírito. Anote essa frasezinha para lembrar no momento da sua oração. O terceiro ponto, reforme sua conduta à luz das Escrituras. Por que reformar? Como o apóstolo Paulo fez essa analogia, nós devemos nos despojar da antiga Kessia, da antiga Tati, do que nós éramos. Reconheça, minhas irmãs, reconheça as tuas falhas no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. O que você deve mudar? Reconheça isso. Separe um tempo para suas devoções particulares. Busque a graça de Deus para essa reforma que é necessária na vida de todas nós. E eu faço também uma pergunta para vocês em relação ao lar de vocês. Vocês estão lendo a palavra de Deus? Você, seu marido, seus filhos, estão fazendo culto doméstico? O que vocês estão fazendo para buscar e se encher do Espírito no seu dia a dia? Então, eu deixo essas perguntas para vocês refletirem, cada uma é que sabe, né? E não é algo novo, todas nós ouvimos sempre as exortações da palavra de Deus por meio dos nossos pastores, por meio dos professores das escolas bíblicas. O nosso dever como cristão em casa. O que você está fazendo em devocional, em culto doméstico, com o marido, junto com os filhos? A família unida. É a família unida ao redor da mesa para ouvir a palavra de Deus diariamente. Não deixe isso para depois, minhas irmãs. É a palavra de Deus que nos alimenta todos os dias. Michele, faça essa oração para Soninha. Depois eu preciso que todos vocês vão lá na frente. Ok? Vai tirar Tudo bem. Vamos encerrar com uma oração, irmãs. Pai de amor, nós damos graças ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais gratas por aquilo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos a enxergarmos a alegria na nossa vida, Senhor, em tudo quanto o Senhor nos dá. Seja nas tristezas, sejam nos momentos difíceis, ou sejam naqueles momentos muito alegres e felizes que nós temos, ó Pai. Que nós possamos sempre nos alegrar em Ti e buscar a nossa satisfação, o nosso contentamento somente no Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem falado ao nosso coração e tem trazido mudança de vida. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais nos enchermos do Teu Espírito, ó Deus,
para que possamos manifestar na nossa casa, aqui na igreja, onde estivermos, a tua luz, Senhor, para que ela brilhe cada dia mais e ela seja vista, ó Deus, por este mundo que carece tanto do Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso dia, abençoe a vida da Kessia, Senhor, para que ela continue nos trazendo a tua palavra de forma tão profunda, Senhor, e com tanta clareza. Obrigada pelo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, meninas, pra frente. Pode usar.